Amém? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres porque podemos nos reunir mais uma vez, porque o Senhor, Ele colocou esse momento a nosso favor, nos deu essa graça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com o nosso eterno e Criador nesse momento, unindo a nossa fé. Glória, glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus, eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamamos a Ti nesse momento pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos perdão humildemente dos nossos pecados. Senhor, nosso Pai, sabemos da nossa pequenez, sabemos que somos falhos, ó Deus amados, que somos menos do que pó, mas nós nos achegamos até o Senhor com o coração aberto, nos achegamos até o Senhor sabendo que Tu és Deus, aleluia. Bendizemos e exaltamos o Teu nome e pedimos que o Senhor se faça presente no nosso meio. Pedimos que o Senhor, meu Deus e meu Pai, seja o nosso convidado de honra, toma o Teu devido lugar no nosso coração. Deus amado, pode faltar tudo na nossa vida, mas o que não pode faltar é a Tua presença. Nós queremos declarar com os nossos lábios que nós Te amamos, que precisamos do Senhor. Toma a primazia real no nosso coração, quando consagramos ao Senhor este momento, em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite, nesse momento, está em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos. Senhor Deus vivo e eterno, aqui está a Tua palavra, meu Pai amado. Nós a colocamos diante de Ti, a consagramos ao Senhor, assim como consagramos ao Pai amado o nosso louvor, a nossa adoração, consagramos ao Senhor a nossa vida em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, toma o Teu devido lugar através do Santo Espírito. E em nome de Jesus, ó Deus amado, me usa como vaso nessa noite. Opera milagres, ó meu Deus, na vida de todos que estiverem ouvindo essa palavra. Ó meu Deus, venha e opere os Teus sinais na vida daqueles que têm fé, na vida daqueles que buscam. E aqueles que não têm, que o Senhor venha acrescentar, ó Pai amado, em nome de Jesus. Nós oramos, pedimos a Tua bênção, o Teu poder sobre as nossas vidas nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos, desculpa, mas alergia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu li essa palavra, quando eu orava a Deus, eu li essa palavra, o Senhor, Ele me chamou a atenção. E eu achei interessante, porque o Espírito Santo, ele testifica na nossa vida aquilo que nós colocamos diante do Pai. O Espírito Santo, ele faz por nós e nos mostra aquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. E quando eu orava, eu pedia ao Senhor qual a palavra para esse momento. E hoje, quando eu comentava com o pastor e com uma irmã, eu fiz uma pergunta. Analisando o momento qual nós estamos vivendo, eu fiz uma pergunta o seguinte: se ele concordava que o Velho Testamento
quanto ele está sendo real, quanto ele está sendo presente. Ele nunca esteve tão em evidência na nossa vida. Ele parou por alguns segundos e realmente ele concordou. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque muita gente fala que o Velho Testamento, que não tem nada de velho, a palavra do Senhor não tem nada de velha, ela não envelhece, ao contrário, ela se renova na nossa vida, ela é atual para a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. Ela é presente, ela é viva, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é fiel, ela é poderosa, ela corta mais que espada de 2 gumes, diz a palavra do Senhor. E quando eu lia, eu pensava que nós estamos vivendo um momento tão triste, mas tão triste, tão calamitoso, que nós estamos vendo a fome bater na porta das pessoas, a fome já está chegando à mesa das pessoas, na casa das pessoas, e nós não precisamos sair nem mesmo da nossa rua, do lugar que nós moramos, porque nós estamos nos deparando com pessoas passando necessidade. Nessa época aqui, Eliseu, o povo estava vivendo um momento de escassez tão grande, de fome tão grande, que já estava dentro dos 7 anos de escassez que havia sido dito lá atrás, através de José, na interpretação dos sonhos que o faraó teve. O Senhor, quando ele fala que vai haver algo da parte dele, nosso amado irmão e nossa amada irmã, você pode acreditar que vai haver. Quando ele falou que haveria 7 fomes de abundância, 7 anos de abundância e 7 anos de fome, de escassez, era para o povo acreditar. E o Senhor, ele está avisando o povo dele, dia após dia, ele está falando, ele está tentando abrir os olhos do povo no nosso momento, da nossa época. Ele abriu os olhos daquele povo lá do passado, ele falou o que haveria de acontecer, e aconteceu. Ele usou José para falar. Agora nós estamos vendo aqui que ele está falando aqui está usando o profeta Eliseu, um exímio profeta. E eu falo para os irmãos que na nossa atual conjuntura, no momento que nós vivemos, ainda existe profeta sim, embora desacreditados. Ainda existe servo de Deus sim, embora desacreditados, por causa daquilo que fizeram com as igrejas, por causa daquilo que estão fazendo ainda com as igrejas. Mas nós não devemos nos preocupar muito, porque todos isso tudo vai ser tratado com Deus, isso tudo o Senhor está vendo, está presenciando, e isso uma hora a conta vai chegar na vida dessas pessoas que estão destruindo o evangelho, que estão destruindo as igrejas. E essa época que está chegando no nosso meio, no nosso tempo. Era a época do povo passado, isso aqui, mas está presente no nosso meio, quando nós estamos nos deparando com as notícias, dizendo que está sendo regrado até mesmo a quantidade de alimento para se comprar por pessoa nos supermercados. Meu amado irmão e minha amada irmã, e a pessoa que tem uma família grande, como que ele vai se limitar a comprar apenas 1, 2, 3 itens do mesmo alimento? Como é que as pessoas vão fazer? Agora está sendo limitada a quantidade, mas tem muita gente que não tem 1 centavo para comprar sequer um pacote, um item desses alimentos. O que vai acontecer com essas pessoas? Então, esse povo aqui dessa época estava passando por um momento difícil, um momento qual também no nosso momento nós estamos vivenciando. Você sabe por quê? Porque nós nos deparamos nesse momento, um momento de grande tremor, de medo. Muita gente está com medo, ao invés de buscar o único recurso, a melhor solução que existe da parte de Deus, da parte do Senhor, ela está sendo deixada de lado. Porque o medo não é temor, que é diferente de temor, porque o medo, o desespero está tomando conta da vida das pessoas, o desespero e o medo está tomando conta, está tomando parte
do coração das pessoas, da mente das pessoas, e a melhor parte está sendo deixada de lado. A solução está sendo colocada do lado. Ninguém está olhando, a maioria das pessoas não olha para a solução. Ou seja, nós estamos vivendo momentos de escassez na parte da saúde. Quantas pessoas doentes nós estamos nos deparando, doentes com várias enfermidades na saúde física. A escassez da saúde espiritual está longe. Nossa, como as pessoas não têm paz espiritual, não têm paz no coração, ou seja, a ausência do Senhor na vida dessas pessoas, ela é notória, porque quando o medo toma conta, é porque não há presença do Senhor no coração. Tudo ocupa um lugar no coração dessas pessoas, menos a paz que Deus quer dar, menos a graça que o Senhor quer dar. Nós estamos vivendo um tempo de escassez financeira grande, nessa época também estava. A morte estava rondando a vida daquelas pessoas, porque as pessoas morrem doentes por doenças, as pessoas morrem na vida espiritual, as pessoas morrem por falta de alimento, que é colocado sobre a mesa, as pessoas morrem pela fome. Quantas pessoas estão morrendo de fome? E não é de hoje, mas agora, por causa dessa pandemia, por causa do que está acontecendo, as pessoas estão morrendo muito mais do que no tempo passado. Ou seja, as pessoas estão morrendo, estão com a escassez de amor, de gratidão, e está com a escassez na vida política, que era onde as pessoas que estão no poder deveriam olhar pelos menos favorecidos. A escassez de amor na vida política, da vida dos políticos, porque na vida deles há ausência de quê? De ausência de caráter, de dignidade, a ausência de pessoas idôneas até mesmo na vida política, ou seja, e também na vida religiosa, na parte do evangelho. A escassez de idoneidade, de caráter, de dignidade, de moral, de temor. A escassez dentro da igreja, a escassez da pregação verdadeira do evangelho, que é genuíno, que é real, que é verídico, que é sincero, porque o Senhor, ele reverte qualquer problema, ele resolve qualquer problema, ele é a verdadeira solução. Então ali Eliseu se deparou numa situação terrível quando ele chegou com um rapaz que andava com ele, que era Geazi. Aonde ele estava, Geazi acompanhava ele, e eles chegaram ali, né, voltou na cidade de Gilgal, porque ele andava fazendo a obra do Senhor, e disse: nesse tempo a fome assolava a região de Gilgal, mas está assolando a nossa região. Ou seja, é o lugar que eu moro, é o lugar que você mora, é o lugar onde você vive, é a cidade onde você vive. A fome está assolando, meu amado irmão. Você até pode não ter se deparado com essa situação, mas abra os olhos para as notícias. Basta você dar uma volta e bater numa porta, que você vai ver que tem pessoas que não têm leite para dar para os filhos. E a fome assolava aquilo ali. E quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou o seu servo. Ou seja, ali estavam discípulos que também ele se reuniu com esse povo de Deus. Ou seja, Eliseu era um servo de Deus, um servo vivo, um servo sincero. Hoje está tendo escassez, está, mas ainda tem. Ou seja, ele reuniu com os servos de Deus ali, e com ele Geazi, que era o moço que o acompanhava, e eles falaram, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Ou seja, coloca um caldeirão grande no fogo e vamos fazer um ensopado para alimentar esse povo que está faminto. E esses homens saíram para procurar uma erva, para procurar algo para se fazer, para fazer um cozinhado, uma comida para alimentar aquele povo. E esses homens saíram para o campo e apanhar legumes, e encontrou uma trepadeira, um ramo que era venenoso e eles não sabiam. E trouxeram muito daquele legume ali para cozinhar, porque o caldeirão era grande. Caldeirão já fala que caldeirão significa que é uma panela grande. Pois as pessoas eram muitas que estavam ali com ele, ao redor dele. Os filhos desse povo que eram profetas estavam todos reunidos e famintos. E ali eles saíram e pegaram esses legumes.
esse legume, e trouxeram em grande quantidade, e colocou na panela. Quando aquilo ali foi cozido, e eles começaram depois de cozido, eles começaram a se alimentar. No dado momento que eles se alimentavam, eles falavam: homem de Deus, esse alimento é venenoso, é nocivo à nossa saúde, vai nos matar. Ou seja, a morte estava ali na panela, dentro da panela. Meu amado irmão, a morte está dentro da nossa panela hoje, sabe por quê? Porque não tem alimento físico e não tem alimento espiritual. Mas o alimento espiritual está sendo dado por servos de Deus, que ainda, embora escasso, ainda se tem nessa terra para a glória do Senhor, que leva o evangelho genuíno e verdadeiro, que leva a verdadeira salvação. Ou seja, a morte está rondando, porque nós não temos o que comer, muita gente já não tem o que comer. Muita gente ainda tem, mas muita gente não tem mais o que comer, meu amado irmão e minha amada irmã. Nós que estamos dentro da igreja, que colocamos a mão na massa, nós temos dentro da igreja, do nosso lado, irmãos passando fome, passando necessidade, que não está sendo diferente do Velho Testamento desse momento aqui. Ainda vem pessoas dizer que o Velho Testamento era para aquele povo do passado. Não, ele está sendo real na nossa vida. Ele está acontecendo nesse momento na vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros e de muitas outras pessoas das nações. Basta olhar para aquela África ali, que povo sofrido, que povo triste, que povo que morre, e em tantos outros lugares. Mas nós não precisamos ir até a África, não. Nós precisamos olhar para talvez o seu vizinho que está na frente, do lado direito e do lado esquerdo. Nós só precisamos parar um pouquinho e ver a necessidade do outro. Aí, quando nós não olhamos, aí há escassez de amor mesmo. Porque nós muitas das vezes somos egoístas e olhamos só para as nossas necessidades. Bom, se o meu celeiro está cheio, que importa o do outro? Isso é escassez de amor. Isso é ausência da presença do Senhor. Quando há escassez, há ausência de alguma coisa. E quando eu me torno egoísta, eu tenho a ausência do Senhor na minha vida, porque se tem algo que o Senhor não agrada é ser egoísta, é eu olhar para o meu próprio umbigo apenas e não olhar para a necessidade do outro. De repente eu tenho sobejando e eu não tenho coragem de dividir com aquele que precisa. Que o Senhor, nesse momento, nós possamos olhar, nós possamos abrir a nossa mente e olhar a necessidade do outro, que de repente eu tenho de sobra, o que me custa dar ao outro? Se eu tenho com sobra é porque o Senhor me concedeu. E diz mais a palavra, e quando ele diz: o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Eles se deram conta porque o Senhor interveio ali. Mas ali havia um servo de Deus que orava e o Senhor respondia. Ali havia um profeta do Senhor que tinha intimidade com Deus, que conhecia o Senhor, que caminhava com o Senhor não só lá do lado de fora, do lado dele, do lado direito, nem do esquerdo, nem da frente e nem por trás. O Senhor caminhava literalmente, era com ele, dentro dele. Ele tinha um verdadeiro temor para com o Senhor, que quando ele orava, o Senhor respondia. Meu amado irmão e minha amada irmã, cadê o servo de Deus? Fiel, sincero. Você pode ser esse servo. Se você ainda não é, o Senhor está te convidando a se tornar um servo de Deus. Esses homens gritaram, embora fossem filhos de profetas, e estivesse ali outros profetas reunidos, mas eles olharam para quem? Eles gritaram por quem? Para Eliseu, homem de Deus. Ele sabia quem era Eliseu ali. Eles conheciam o poder de Deus que estava sobre ele. Na vida de Eliseu, o Deus que Eliseu servia, esse povo sabia quem era, o poder que emanava da glória sobre a vida de Eliseu. Eles gritavam para ele, era como se dissesse: meu Deus, nós estamos nos alimentando de coisas venenosas. Nos socorre porque não dá para comer, porque se nós comermos nós vamos morrer. Ou seja, ali naquele momento a morte estava dentro da panela.
A morte está dentro da panela de hoje, porque não tem pão para colocar dentro da panela, não tem arroz, não tem comida, não tem, principalmente a parte espiritual. E diz a palavra do Senhor. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, naquele momento Eliseu, ele sabe, com o poder do Senhor sobre ele, o Senhor deu para ele instantaneamente a saída. O Senhor é a única saída para nós, para tirar a morte da panela. O Senhor é a saída para nós, para tirar a escassez da nossa vida, a escassez espiritual e a escassez alimentar, a escassez de todas as coisas ruins. Ou seja, se há escassez, meu amado irmão e minha amada irmã, é porque o Senhor está longe de nós, ou nós, melhor dizendo, estamos longe do Senhor. E quando Eliseu pediu a farinha, ali era a solução. Ele pediu a farinha porque a farinha representava o poder de Deus para eliminar aquilo que era venenoso. Ou seja, o poder de Deus, meu amado irmão, é a solução para o seu problema. O poder do Senhor é a solução para o meu problema. Não tem outra saída, meu querido e minha querida. Você pode até buscar em outros lugares, mas você vai bater na porta errada. A saída é o Senhor, a porta é o Senhor. Nós que temos, o Senhor quer que você se torne um servo dele, um profeta dele, ou uma pessoa que tenha temor, que tenha fé nele, para que ele elimine a morte da panela, para que ele elimine essa doença que está exterminando as pessoas e tantas outras enfermidades, essa doença chamada doença espiritual que está matando as pessoas na fé por causa de atitudes erradas de pessoas que estão dentro das igrejas como liderança. Mas eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, que há uma solução, que há uma saída. A saída é você meditar na palavra, a saída é você adorar o Senhor, a saída é você dobrar os teus joelhos, buscar a Ele enquanto você pode achar. A saída é o Pai da glória, o Pai das luzes, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a verdadeira saída. Ele é aquele que está esperando você chegar para Ele e dizer: Pai, o Senhor é a minha saída. Se o Senhor me manteve vivo é porque ainda há uma saída. O Senhor é a saída, e eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso do Senhor aqui para colocar alimento sobre a minha mesa, para alimentar os meus filhos. Não me deixe morrer, não me deixe morrer nessa escassez espiritual, não me deixe morrer na escassez da falta de paz, não me deixe morrer com escassez na saúde, não deixe os meus filhos morrer. Meu amado irmão, o Senhor é a saída. E Ele diz mais para mim e para você nessa noite. Lá em João 16:33, Ele fala: eu vos preveni. O Senhor está tentando nos prevenir há tempos e tempos e tempos. Há muito tempo o Senhor está nos prevenindo, está tentando abrir os nossos olhos. E Ele fala: eu estou tentando prevenir cada um de vocês sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Você vai encontrar paz aonde? No mundo não. Você não vai encontrar paz no mundo não, meu querido, não se engane. Você vai encontrar paz somente na pessoa do Senhor Jesus. Você vai encontrar paz naquele que deu fôlego de vida por mim e por você. E Ele diz mais ainda aí nessa palavra: nesse mundo sofrereis tribulações, ou seja, aflições. E Ele fala: mas tem de fé e coragem, ou seja, tem de fé, bom ânimo, eu venci o mundo. Meu amado irmão, em outras palavras, o Senhor está falando: olha para mim, porque eu venci por você. Eu venci o pior, que foi a morte. Eu venci no seu lugar, eu tomei o seu lugar, eu carreguei a sua cruz. O peso grande, o peso maior eu carreguei. Eu não deixei para você, meu filho e minha filha, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu venci, o Senhor diz para mim e para você. Eu venci para que você possa vencer. Eu venci para que você tenha bom ânimo. Eu venci para que você olhe para mim. Porque se você olhar para mim, você vai ver um espelho vivo daquilo que eu faço, real, presente na sua vida, no seu coração. E o Senhor vem falar mais.
Lá em Filipenses 4,19 ele fala: o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, meu amado irmão, ele suprirá todas. Ele não está falando que é só uma, não, nem duas e nem três. Ele diz para mim e para você que ele suprirá todas as nossas necessidades, ou seja, ele suprirá as minhas e as suas, todas, num apanhado geral, todas as nossas causas, todas as nossas necessidades, ele está dizendo, ou seja, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ou seja, tudo que nós precisamos está na pessoa do Senhor, todas as suas causas, Ele quer suprir as minhas causas, Ele quer resolver, as suas causas Ele quer resolver. Mas quando nós deixamos a melhor solução de lado, nós vamos nos afundar e vamos cair no precipício e a morte vai continuar dentro da panela, a morte vai continuar rondando as nossas vidas e o Senhor quer nos dar o livramento, como ele usou Eliseu naquele momento, para dar livramento de morte para aquele povo que estava ali reunido juntamente com Eliseu. Meu irmão e minha irmã, seja um profeta, levante-se, seja um obreiro, levante-se, ore, levante-se, tome, ou seja, a tua cruz e caminhe, negue a si mesmo e siga Jesus, é o convite que ele faz para mim e para você nesse momento. E ele fala mais, que no versículo lá em Filipenses 4,19, quando ele fala que ele suprirá todas as nossas necessidades, ele quer dizer assim, que a prosperidade do Senhor, de Deus, vai além do dinheiro, vai além do financeiro e da condição social. Vai muito além disso, meu amado irmão. E tem gente que só fica pregando isso aí. Não vai nessa não, meu querido e minha querida. De repente você não está precisando de nada financeiro. Você precisa de paz. Ou seja, há escassez de paz na sua vida. Você precisa ter paz. Então o Senhor vai além de tudo isso aí. Ou seja, ser próspero em Deus é ter a plena confiança nele. Oh, meu querido. E a tranquilidade no coração que tudo ele proverá. Ou seja, você depositar a sua fé e a sua confiança nele. Porque ele vai prover na sua vida. Ele é Deus de provisão. Ele acabou de falar para mim e para você aqui em Filipenses 4,19. Ou seja, o Senhor, ele tem tentado abrir os nossos olhos há muito tempo e nós não conseguimos enxergar. Porque um homem, ele prefere viver o natural, ele prefere viver as coisas que o mundo oferece. Eu tenho observado, sabe, meus irmãos, a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas por esse vírus chamado Covid-19 e como as pessoas estão se contaminando. Mas é muito, a olhos nus, demais, mas demais. Nas cidades pequenas, as pessoas não se deram conta que o isolamento social ainda é a melhor solução. E aproveitar o isolamento para orar ao Senhor, afastar-se das coisas do mundo e buscar mais o Senhor, sair desses montes, dos motis, desse agrupamento de pessoas que só traz malefício e não benefício, porque nós temos isso nos postos de saúde, o aglomerado, a quantidade, ou seja, todos os dias saem os boletins médicos dizendo a quantidade, a multiplicação do número de pessoas contaminadas a nível de Brasil, a nível mundial. Meu Deus, dos exércitos, que falta mais acontecer, porque nós já estamos vivendo um momento de escassez em todas as áreas, não está faltando área nenhuma. Meu Deus, nós estamos sendo, ou seja, todas as áreas da nossa vida que nos cerca, que nos rodeia, está tendo escassez de tudo. Mas o Senhor, ele é vivo, ele está tentando falar para mim e para você nesse momento. Eu ainda não sou escasso, não. Para muitos eu não tenho valor, mas ainda há servos que estão buscando, ainda há pessoas que oram e que clamam que o Senhor ouve a oração, pois ele diz na palavra dele que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, você é um justo, você é uma justa em Cristo Jesus, você é um justo através do sangue do Cordeiro, você é justificado por esse sangue. Dobre os teus joelhos, ore, clame e chore na presença do Senhor e clame
clame pela misericórdia do Senhor, que Ele ouve da glória e brada dos céus o teu socorro, porque Ele ouve do trono da glória e brada dos céus aquilo que você necessita, a palavra que você necessita, a paz que você necessita. Meu amado irmão, está chegando o tempo de política, de troca de prefeitos e vereadores. É a hora de você dobrar os teus joelhos e clamar a Deus para que o Senhor deixe reinar, para que o Senhor coloque, que prospere na sua cidade, no lugar onde você vive, pessoas que tenham graça do Senhor, que sejam idôneas, pessoas que tenham caráter, dignidade para ajudar você que faz parte dessa população. Meu irmão e minha irmã, está na hora de você dobrar os teus joelhos e clamar pelos seus, para que as escassez da vida que está batendo, que a morte que está rondando a tua casa, a morte que está rondando dentro da tua panela, ela seja dissipada. Quando Eliseu colocou ali, quando o Senhor deu para Eliseu sabedoria e graça, para ele usar um elemento ali para tirar a morte naquele momento, a morte da panela. O Senhor quer fazer o mesmo por mim e por você. Ainda é tempo, meu querido. O tempo é agora. O tempo não é amanhã e nem foi ontem, porque o ontem não existe mais. O amanhã pode não chegar, mas o tempo é agora, meu irmão e minha irmã. O tempo é esse momento. O tempo é oportuno para você que está atravessando esse deserto, o deserto da morte que está batendo na tua porta, da escassez de tudo. Mas volte-se para o Senhor, ainda é tempo. Ou seja, lá em 2 Pedro, capítulo de número 12, diz, ele fala assim, ó, graça e paz. Lá no 2 Pedro 12, 1, ele fala, graça e paz lhe sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Ou seja, o Senhor quer dar a multiplicação da graça e da paz dele no nosso coração, na nossa vida, mas nós não deixamos. Nós não deixamos. Mas ainda tem gente que deixa. Tem servos do Senhor que deixam. E está buscando por mim e por você. E nós que somos servos, estamos buscando por você e pela tua casa. Não é hora de ficar só pedindo oração, não. É hora de orar. É hora de somar a tua oração. De somar com a minha. De somatizar com a minha. É hora de colocar a tua fé em evidência. É hora de colocar a mão na massa e não de ficar só pedindo. Não de ficar, é hora de você agir, de ter atitude. Porque eu tive que tomar atitude, eu tenho que tomar atitude e saber que eu preciso desse Deus Todo-Poderoso e saber que eu preciso dobrar os meus joelhos e orar. Pelos meus filhos, pela minha vida, pela minha casa, pela minha parentela, pelo meu irmão, pela minha irmã, pela igreja, por toda a nação. Eu preciso orar como servo. Eliseu orava por todos. Eliseu orava, o Senhor ouvia e operava o milagre. Assim é o Senhor hoje, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Deus não mudou. O Deus que operava na vida de Eliseu continua vivo até hoje do mesmo jeito. Ele não mudou em nada. Ele quer operar e você orar. A morte está batendo, você orar. Ele te dá a solução para tirar a morte. Ele é a solução, Ele é a própria solução. Mas não deixe essa solução de lado, não. Muita gente deixa Ele e rejeita a solução. Ele está sendo deixado de lado. A melhor solução, a melhor saída está sendo rejeitada por muitos. E o preço está chegando. A conta está chegando na sua casa. A conta está chegando na minha casa. É a escassez de tudo que precisamos. A escassez está batendo. A morte está batendo. E o Senhor está ficando de lado. Meu irmão, é tempo de abrir os olhos. É tempo de abrir os ouvidos e buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que Deus me deu era essa, foi essa. E eu espero em nome de Jesus que você, meu irmão e minha irmã, medite nela, se dobre e busque no Senhor, porque a melhor solução está sendo deixada. A melhor e a única solução não pode ser deixada de lado. Não tome trilhos, não tome caminhos que te levam ao despenhadeiro. Não, pegue o caminho, não pegue atalhos, porque a morte está batendo na panela, a morte está rondando. Ele é a única solução. O Senhor Deus Todo-Poderoso é a sua, é a minha solução. Amém? Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar aos teus corações, abrir-lhe os olhos, abrir-lhe os corações, abrir-lhe os ouvidos, e que nós possamos nos tornar mais espirituais e buscar ao Senhor para nos livrar de todos
todas as coisas ruins que estão sobrevindo a toda a humanidade. E eu sinto em dizer que vai piorar muito mais. Não adianta nós querermos falar que as coisas, do jeito, a proporção que está tomando uma proporção. Mas cabe a mim e a você a orar, a falar com o Senhor para tirar a morte de dentro da panela. Para tirar a morte de perto de nós. Amém? E viver na presença do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos orar, Senhor, nosso Deus eterno. Em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, porque confiamos verdadeiramente em Ti. Porque confiamos verdadeiramente no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor visite a cada lar que é representado por cada pessoa que está assistindo, ouvindo essa palavra, e por cada pessoa que ouvirá. Meu Pai, que essa palavra ela possa se propagar, que ela possa crescer, que o Senhor venha se agigantar na vida das pessoas. Meu Deus, por misericórdia. O Senhor é Deus que ouve a oração de um justo, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Meu Deus, tira a morte de dentro da panela do teu povo, dos teus filhos. Tira a morte, meu Pai amado, em nome de Jesus. Meu Deus, aonde as pessoas vivem de qualquer maneira, vive para o mundo e pelo mundo. Meu Pai amado, em nome de Jesus, que eles saiam disso e viva no mundo do Senhor, no mundo, ó Deus amado, onde o Senhor habita, no mundo da paz. Ó meu Senhor amado, opera na vida daqueles que oram, que buscam. Traz, meu Pai amado, as pessoas para a tua presença, para se dobrar aos teus pés. Oh, meu Deus, o Senhor é a solução, é a única solução, meu Deus, e a melhor, e nós não temos outra. Oh, Pai querido, Rei da Glória, meu Deus, dê caráter, dignidade e decência na vida dos governantes. Em nome de Jesus nós buscamos, em nome de Jesus nós, ó Deus amado, clamamos nesse momento. Entrai mesmo com a solução, entrai mesmo com a providência, brade do trono da glória, meu Deus e meu Pai, o recurso para cada um, brade do céu, Senhor amado, através do teu poder, a solução para a vida das pessoas. Nós te pedimos, meu Deus, pelo amor que o Senhor tem para com cada um de nós, pela misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós, nós te pedimos, Pai. Oh Deus de mistério, Deus de poder, Deus de glória, Deus de graça. Entrai, Senhor amado, nosso Pai, e abri as portas, ó Deus amado, de emprego. Meu Deus, que o teu povo, os empresários venham, ó Deus amado, voltar a trabalhar, voltar a contratar, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nosso Deus eterno e soberano, nós entregamos verdadeiramente a nossa vida no teu altar. Todos aqueles que estão enfermos, nós te pedimos, dai saúde. Todos aqueles, meu Deus e meu Pai, que diz, ó Deus amado, que está num desespero total, dai saúde. Traz de volta a razão à vida deles. Que eles olhem para o Senhor, que eles clamem e dobrem os joelhos e busquem o Senhor, a solução, a única solução. Oh, meu amado Senhor, dê temor, dê o que eles precisam, Senhor, nosso Pai. Nós oramos a Ti, porque confiamos no Senhor. Tem de misericórdia da nação brasileira, tem de misericórdia da nação mundial. Nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu socorro. Nós clamamos e entregamos tudo nas Tuas mãos, e que toda força inimiga, que toda arma forjada, preparada contra os teus filhos, caiam por terra. Mas faça, meu Deus, acontecer milagres, que haja muitos profetas verdadeiros, fiéis e sinceros diante de ti, que haja servos que dobrem os joelhos, e que o Senhor ouve e traz, ó Deus amado, a saída, que o Senhor, ó Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, opera um milagre. Em nome de Jesus, nós oramos porque confiamos no Senhor, oramos porque sabemos que o Senhor é real, entregamos o nosso coração, mais uma vez, a nossa casa, em Tuas mãos, e pedimos a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.